Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Eu, eu na verdade estou criando esse canal até como uma forma de, como se fosse um diário digital, sabe? Para registrar o processo até chegar no que eu quero. Então eu vou falar um pouquinho aqui da minha ideia, da ideia que eu tive, quem que eu sou, o que eu estou fazendo, tá? Então deixa eu só, vou voltar no meu Instagram aqui. Batistella. Bom, eu me chamo Felipe Batistella Vieira, meu apelido é Phelps. Então eu sou um desenvolvedor de front-end. Para quem não sabe o que é um desenvolvedor, é um programador, só que de interface, né? Um desenvolvedor de front-end. O que é um programador de interface? É o cara que pega... Isso aqui é uma interface, isso aqui é um Instagram, tá? Alguém desenhou essa tela, o designer desenhou essa tela, o UI, e veio o front-end e através de código transformou isso aqui no que a gente está vendo hoje. Então o que é? Isso aqui é um link, isso aqui é um botão, isso aqui é uma imagem, isso aqui são textos, isso aqui pode ser uma lista na horizontal, isso aqui é um ícone, que mais? Isso aqui é um... Cadê? Opa! Aqui é um botão flutuante. Passei o mouse em cima, tem que ter uma opacidade. Passei o mouse em cima, troca a cor. Cliquei, abre um pop-up. Cara, todas essas interações, tudo que você vê na tela foi o desenvolvedor front-end que fez, tá? Isso de forma bem resumida, porque não quero entrar tanto em detalhe, mas o que eu quero mesmo é apresentar para vocês a ideia que eu tive, como eu comecei e no que ela se transformou, tá? E hoje eu trabalho numa consultoria, né? Que é a Contínuo Saturno, e ela presta serviço para a Lindt. Então é uma empresa de Portugal. E só que o projeto que eu estava congelou, então eu tive tempo hábil aqui para ficar, né? Dedicar um tempo a um projeto meu. É uma ideia que eu tinha ali guardada há bastante tempo até, mas não tinha terminado, né? Mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre a ideia para vocês, tá? Bom, para quem não sabe aí, eu moro na região da Baixada Santista, tá? Mais especificamente na cidade de São Vicente, que é uma cidade litorânea. Deixa eu ver se aparece a foto aqui. Wikipedia. Essa é a cidade. Bom, eu moro aqui, mais ou menos aqui assim, aqui dentro. É uma cidade litorânea, a faixa de areia é bem extensa, as pessoas praticam esporte tanto na cidade quanto na praia, então tem futevôlei, tem beach tênis, tamboré, tem beach tênis também, beach tênis na areia, cara, tem tudo que você imaginar tem quadrinha aqui de skate, isso falando de São Vicente, né? Tem skate, tem basquete, tem lá pra dentro, ou até aqui mesmo, futebol na areia, aí lá pra dentro tem futebol de futsal, enfim. Isso falando de São Vicente, mas a gente pode expandir para qualquer cidade aqui, né? Santos é a mesma coisa e as outras cidades vizinhas também. E o que acontece? A região é muito grande. Então, por exemplo, hoje a região da Baixada Santista, vou colocar aqui, região da Baixada Santista, ela é composta por algumas cidades, se eu não me engano são entre 8 ou 9 cidades. E eu tive uma ideia que é o seguinte. Então vou até voltar um pouquinho. É que eu não sei se eu vou conseguir entrar no meu Instagram aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar de conta. Não estou logado. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Como eu tinha solicitado para seguir a minha própria conta, eu vou aceitar, que aí a gente consegue visualizar aqui rapidinho. Aqui e confirmo. Então o que acontece, galera? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de correr, né? Então aqui, ó. Isso aqui é uma corrida da Track Field. Tem uma corrida também que é bastante famosa aqui da TV Tribuna. Essa aqui é da Tribuna. Então eu tenho mais coisas postadas, né? Tá arquivado
aqui as fotos, mas era só para mostrar para vocês que eu tenho como hobby a corrida, né? Mas eu não sou nenhum atleta amador, nunca busquei ser profissional, nem nada. E eu sou como a maioria das pessoas, entendeu? Que praticam esporte por hobby, às vezes como uma válvula de escape ali, né? Pra desestressar. Às vezes tem gente que faz por estética, por saúde, enfim, cada um tem o seu motivo, né? E eu sempre gostei de esporte, corrida, futebol, futsal, tudo mais. E de um tempo pra cá, eu notei algumas coisas, né? Principalmente que depois da pandemia, que a corrida ela meio que entrou no hype aí, tem muita gente correndo, muitos já corriam, muita gente que era sedentária passou a correr, enfim, mas não falando só de corrida, né? O esporte em geral, o pessoal tá aderindo bastante a essa geração mais saúde, mais se alimentar melhor. E aí eu quis criar um projeto, né? Só que assim, gente, vou ser bem sincero pra vocês, eu tô com 31 anos. Eu acho que eu tento desenvolver alguma coisa desde os meus, sei lá, 17. A última que eu tentei foi o Japas. Tá tudo no ar, tá tudo pronto, mas eu ainda não lancei, porque tem algumas coisas que eu quero fazer. Mas só pra vocês verem que não foi do nada, né? Eu tenho algumas ideias, algumas eu tirei do papel, mas, enfim, a que eu tô hoje é aqui. Então, esportes na Baixada Santista. Mas eu vou explicar um pouquinho como que eu comecei, né? Qual que era a ideia aqui e como que tá hoje, tá? E eu vou tentar fazer esse vídeo, sei lá, dia sim, dia não, ou todos os dias, mas até com a finalidade de poder registrar, né? Todo esse processo, todas as ideias que eu vou tendo. E eu vi também que tem uma tendência no YouTube que o pessoal está construindo como se fosse microsistemas, né, que eles chamam de microsas, e vai registrando tudo isso no canal. Enfim, até pode ser que motive, incentive outras pessoas, mas enfim, decidi criar aqui, tá? Então qual que é a ideia, galera? Falei para vocês que eu moro em São Vicente, falei que a região da Baixada Santista tem algumas cidades, todas essas cidades as pessoas praticam esporte e o esporte tem sido cada vez mais frequente na vida das pessoas aqui, né? Até pela região que a gente mora, que é propícia para isso, né? A pessoa tem a praia ali, vai, corre no calçadão ou pratica algum esporte na areia, enfim. Qual que foi a ideia? Eu quis criar um site que tivesse um calendário e que mostrasse os eventos de corrida da cidade. A princípio eu pensei só em São Vicente, aí depois eu falei, poxa, mas não tem tantas corridas assim em São Vicente, a ponto de eu poder preencher um calendário, né? Aí depois eu pensei em colocar mais cidades, mais esportes, e aí cheguei nesse resultado aqui, que seria uma lista de esportes e uma lista de cidades e um calendário. E conforme a pessoa fosse filtrando, apareceria aqui, né? Então pode ver que é algo bem simples, tá? Eu não estou querendo aqui criar o próximo Instagram, o próximo Facebook da vida, não quero ser a meta. Eu queria construir alguma coisa que agregasse na vida das pessoas na região onde eu moro, tá? E essa é uma dor que, pelo menos eu como corredor, eu tinha de encontrar corridas aqui na região. Aí eu peguei essa dor e fui tirando dúvida com outros amigos meus que correm. E o pessoal também tinha a mesma dor, né? Porque é o seguinte, às vezes você até encontra um evento de corrida, mas esse evento ele aparece em forma de anúncio ali no Instagram. Aí tem outro evento que aparece, sei lá, numa página de uma assessoria de corrida. Aí outro evento é o organizador oficial, então a pessoa ninguém concentra isso em um lugar só, tá? E se tiver algum Instagram, alguma coisa que concentra, fica bem espalhado, né? Então às vezes o cara posta um evento agora, só que esse evento é de novembro, aí chega em novembro, tipo, sabe, fica meio nebuloso. Então o que eu falei? Um calendário
pessoa escolhe o esporte que ela quiser, a cidade que ela quiser, se não tudo, na região inteira, e show. Era para ser simples, entendeu? E eu acredito que pessoas que praticam outros esportes, principalmente ciclismo, ou até o próprio stand-up aqui, né? Que é a região onde eu moro, o pessoal costuma andar de stand-up, que é aquela pranchinha com remo. Acredito que todos tenham essa dor, né? De encontrar eventos para, sei lá, seja para assistir, para participar. E aí não vou entrar muito em detalhes agora, mas a ideia era essa, tá? O nome inicial, coloquei qualquer nome também, só para simular, né? O que eu estou fazendo aqui, gente? A ideia era criar um MVP, né? A gente que trabalha aqui com TI usa muito essa sigla de MVP, que é você desenvolver o projeto mínimo só para validar a ideia. Depois que ela estiver validada, aí sim você investe, procura patrocinador, procura investidor e tudo mais. Então essa era a minha ideia. Eu coloquei um nome fictício aqui, o cadastrar só aparece para mim aqui que eu estou rodando no meu computador. Indicar um evento é a pessoa, às vezes você não achou o evento que você quer ou não tem do seu esporte, vem cá e indica um. Essa é a ideia. Um seletor de esporte, um seletor de cidade. Se não selecionar nenhum dos dois, eu busco todos os esportes em todas as cidades da região. Uma espécie de feedback aqui para a pessoa, um aviso. Os dias que possuem eventos esportivos estão destacados com um quadrado rosa. Ou seja, tudo que está apagado aqui é porque não tem evento. Se tiver só o rosinha aqui, é porque hoje o dia é 8, então ele aparece assim, mas o restante que tem quadrado é porque tem evento, tá? A programação dos próximos meses, 6 meses, geralmente eu acho que é um tempo legal, né? Você vê para trás não interessa muito os eventos, na verdade do mês atual até 6 meses adiante, então a gente está em julho. Aí eu coloquei para buscar a partir de julho, conforme a pessoa vai avançando, ela tem até janeiro de 2026, são 6 meses, tá? E cada vez que ele vai lá, aliás, cada vez que ele troca de mês, ele vai lá na base de dados e busca os eventos do mês. Agosto não tem nada, setembro não tem nada, tá? Mas a ideia era essa aqui. Vou explicar como que funciona melhor, mas isso aqui era só para mostrar a ideia inicial para vocês. Cria um calendário, o total de eventos de julho, tá certo? 11 eventos, então que estão espalhados nesses dias aqui, tá vendo? E eu queria uma área de dúvidas, uma espécie de FAQ, né? Perguntas e respostas frequentes. Coloquei qualquer coisa aqui, mas a ideia era essa. Tem uma foto minha de fundo aqui que ocorreu o evento da Track Field. Vocês podem ver que a cor rosa do site usei até como referência a cor da camisa, né? Mas enfim, gente, era uma coisa simples, tá vendo? Ó, uma tela só, não tem muitas páginas, não tinha nada. E comecei assim. Só que eu trabalho em uma consultoria, essa consultoria presta serviço para Portugal, e aí o projeto deu uma congelada lá e eu consegui ficar um tempo aqui, tá? Deixa eu só tomar meu café, que o café já tá ficando gelado. Pera aí, rapidinho. Galera, quem trabalha com programação adora um cafezinho. Pera aí. Eita, quente agora. Bom, voltando, né? O que acontece? Eu fui buscar algumas referências, mas só para deixar claro que o que é o programador de front-end, né? De forma bem superficial, tá? O programador de front-end, ele vai escrever um código, aqui o HTML, CSS, JavaScript, e tudo que ele escrever vai se transformar nessa interface aqui, tá? Então a gente tem, por exemplo, cadê aqui? Tem um que aqui o componente que eu uso gera um botão. Mas enfim, eu vou tentar não ser muito técnico, tá? Mas de forma bem resumida, o código que a gente escreve se transforma em interface. Só que onde que eu queria entrar? É que o front-end ele não é um designer, não é
não é uma obrigação dele ser designer, né? O designer que eu falo é aquele cara que mexe com Photoshop, com Figma, com XD, que são ferramentas próprias para desenhar a UI, o layout. Ele passa para o front e o front, através de código, vai tentar reproduzir o que ele fez e transformar nisso aqui, tá? Então, em coisas clicáveis, vai dar uma vida para o site, né? Ou seja, vai permitir que você tenha uma interação aqui com a tela. Então, com base nisso, o que eu queria falar para vocês? Que o que eu fui fazendo aqui foi da cabeça, entendeu? Eu já como eu mostrei para vocês, né? Eu já fiz outras coisas também da cabeça, assim, que é uma coisa que eu gosto, apesar de não ser de obrigação do front, eu sempre gostei de, para mim é como pegar uma folha branca aqui de sulfite e eu vou usando a criatividade. Mas por trabalhar na área eu sei de algumas coisas, né, que fazem sentido, outras não, mas enfim. Cheguei nesse visual aqui, tá? Falando de cor que eu usei aqui, vocês podem ver que a cor predominante é laranja, tá? Mas é porque eu vi muito aplicativo de esporte, de corrida, marcas de esporte, canais no YouTube, tudo que vocês puderem imaginar, até cor de tênis eu fui ver. E eu vi que eles usam muito esse tom de laranja. Não sei se... deixa eu ver se dá pra pesquisar aqui, ó. Psicologia das cores... Aqui, laranja. Bom, pelo menos até onde eu tinha visto, a cor laranja ela remetia à competição, à aventura, tá? Mas, que nem se eu jogar aqui o AI Overview, o próprio Google já tem um IA aqui que me fala, ó, evoca sensações de entusiasmo, energia, vitalidade, alegria e otimismo. E coincidiu, ó, fotos laranjas. Depois eu vou entrar nesse detalhe aqui, mas falando do site. E eu achei uma cor bacana, tá? E aí o que acontece? Eu falei com uma amiga minha, ela trabalhava comigo, né? Deixa eu até ver se eu tenho o logo aqui, para mostrar que eu não estou mentindo. Eu fui naquele site de imagem grátis e eu vi que tinha um logo muito legal. Deixa eu achar aqui. E o logo que eu tinha achado como referência, né? Era uma palavra. Aqui, achei. Esse logo aqui, ó. Running. Eu gostei desse logo. Não lembro, queria usar ele como referência, né? Não podia usar ele como um logo meu. Até porque não sei se tem direitos autorais, mas eu não podia usar. Mas poderia usar como referência, né? Aí ela me deu uma ideia super bacana, né? Vou até mostrar o nome dela aqui também. Aqui, ó, a Tati. Aí eu precisei reduzir o nome do logo, né? Porque esportes na Baixada Santista ficaria muito grande, então eu pensei em EBS e essa ideia aqui. Só que esse aqui foi o logo inicial que ela fez, né? Um cara nadando, uma bicicleta e um cara correndo. Só que aí eu brinquei com ela, né? Que aqui parecia um bilau solto. E, enfim, aí eu fiz várias observações para ela e ela tentou modificar. Mas ainda a gente não... Gostei muito da ideia que ela pensou, né? Por quê? Principalmente essa de nadador, ciclista e o corredor, porque remete a triatlon. E triatlon é uma coisa que tem aqui na cidade do lado, né? Em Santos. Todo ano tem evento de triatlon, então achei uma ideia bem bacana. Aí ela fez algumas modificações, tal, só que eu não curti muito, né? Mas gostei da ideia. Aí eu me atrevi a criar alguma coisa, e eu vou até mostrar pra vocês aqui, tá? Eu conheci esse site, o Canva, não sabia mexer muito, né? Aí comecei a, sei lá, fui pegando silhueta lá naquele site de imagem grátis. Até para quem quiser ver aqui, ó, é o PNG Tree. O que é o PNG Tree? Ele é um site que fornece algumas imagens grátis, outras você tem que pagar. E eu busquei por silhuetas de atleta, tá? Então, tentei fazer da mesma forma que ela fez lá, só que eu não achei tão... esse aqui era o inicial, na verdade, né? Aí depois eu fui melhorando aqui a minha habilidade no Canva. Deixa eu ver o que eu consegui fazer aqui.
Tem mais coisa do lado. Ah, tá. Eu fui mexendo até que eu cheguei nesse logo pro YouTube. Mas não era esse que eu queria mostrar. Não é esse aqui, pô. Tá maluco? Calma aí, galera. Parece que a minha habilidade não... Aqui, tá. Aí o que eu fiz? Cheguei nesse logo aqui. Então mudei a cor, né? Aquela velocista eu coloquei no S. Aqui embaixo tem um nadador e aqui tem um ciclista. Aí eu falei, aí coloquei a fonte aqui no itálico, né? E, meu, ficou um negócio decente, assim, pra quem não faz logo nem nada, né? Falei, legal. Então, só troquei a cor aqui, coloquei um laranja mais chamativo, né? Que nem eu já expliquei. E foi assim, galera. E aí, voltando pro site aqui, então falando da cor, isso aqui, a ideia era aquele mesmo indicar evento que tinha lá. Deixa eu ver se eu tô rodando aqui para mostrar para vocês. Tô, né? Ou não? Tô ou não tô? Aqui, 3001. Tá. Então vocês podem ver que a ideia é a mesma, tá? Indicar evento, lá também tinha. Calendário de eventos esportivos na Baixada Santista. Esse efeito aqui é de ter um background e isso aqui como se fosse meio que flutuando. Cara, eu sempre uso nas minhas ideias, sempre dou uma forma de fazer isso aqui que eu acho bem legal esse efeito. Passou, deixa uma sombra, enfim, bem parecido com o que já era, né? Só que eu gostei muito dessa cor, tá? O calendário aqui, mesma coisa também, só que aí eu já comecei a pensar em formas de poder monetizar o projeto ou formas de conseguir patrocínio, enfim, porque isso aqui tudo é investimento, né, gente? Se eu for falar de tempo aqui, investir só do meu tempo, eu devo ter investido aqui pelo menos, sei lá, de 15 a 20 mil reais, né? Porque eu já estou um bom tempo fazendo, aí o projeto deu uma congelada e eu consegui dedicar tempo aqui. Mas uma das aqui, ó, por exemplo, aqui eu só tinha um calendário, aqui eu quis colocar uma espécie de quadrado para mostrar os patrocinadores que eu ainda não tenho, mas que eu vou ter. Calendário funciona da mesma forma, então trouxe os eventos de julho, agosto de 2025. Quando não tem evento nenhum, então eu aviso, né? Não encontramos registros. Se a pessoa quiser indicar um evento para agosto, ela indica, que na verdade vai abrir o mesmo componente que abre clicando lá em cima. Que mais? Se o cara clicar aqui, vai aparecer... Eu coloquei uma imagem de WhatsApp ali, né? Aqui, esse aqui está sem imagem. Então o nome do evento, abrir o evento. A ideia é que seja simples, tá, gente? O cara venha, veja os eventos, ou eu vou lá e compro, ou me inscrevo, ou eu entro no Instagram aqui, ou no site oficial. Assim, simples, até a senhora de 85 anos vai saber mexer. Imagino eu, né? Deixa eu achar aqui, pra gente poder fazer um teste. Eu vou fazer de forma bem michuruca mesmo, vou colocar qualquer nome. Hoje é dia 8 e eu vou cadastrar, sei lá, um carinha aqui jogando tênis. Eu não precisava ter atualizado, mas atualizei. A ideia, eu preciso mexer em algumas coisas aqui, tá? Mas a ideia é essa. Então, por exemplo, aqui não tinha nenhum evento no dia 8. Eu cadastrei um evento no dia 8, ele apareceu aqui, aumentou os eventos. Se eu clicar, vai aparecer o que a gente cadastrou e corrida, tá? Eventos para hoje. Aqui eu detecto os eventos que são do dia 8, então a gente cadastrou aqui. Mas vocês podem ver que eu tenho que dar uma mexida aqui no visual, tá? Mas a ideia é que apareça o evento aqui. Outra coisa que eu pensei, tá? Eventos oficiais. Aqui em Santos tem algumas marcas que promovem, né, esportes, eventos esportivos na cidade. Um exemplo disso é a TV Tribuna. Então eu gostaria, sei lá, de amanhã fazer uma parceria com a TV Tribuna, de que colocar os eventos aqui, colocar o logo da TV Tribuna, e quando clicar, vai abrir um negócio assim, ó, pum, só com eventos da TV Tribuna, entendeu? E assim como a TV Tribuna, provavelmente tem outras marcas, mas foi uma ideia que eu quis colocar aqui.
Dúvidas frequentes, também muito parecido com o que eu já tinha e fui inserindo outras coisas. Calendário contém os esportes, aqui eu mostro os esportes que eu estou cadastrado ali. O propósito do projeto é incentivar a prática de esporte em toda a região e poupar o bem mais precioso das pessoas, né? Que é o tempo. Ou seja, as pessoas passam muito tempo no Instagram, aí pula de perfil em perfil para saber onde que tem evento, qual evento que tem, que hora que é, onde que inscreve, sabe? É uma loucura. E o projeto possui patrocínio? Infelizmente não, mas até a data de hoje, né, 8, ainda não tem. Coloquei um botãozinho para apoiar este projeto, que eu ainda vou pensar no que eu faço aqui, mas inclusive eu tenho até que mudar, né? Isso aí não é para mostrar isso aqui, é para mostrar outra coisa. Tem um botão aqui de voltar para o topo, e eu coloquei aqui no rodapé, se clicar vai para o YouTube. Ah, tá. Aí o YouTube é que eu tive que mudar um pouquinho o logo, né? Coloquei uma espécie de TV. Espécie de TV não, né, gente? Eu coloquei a sigla aqui, TV, e coloquei um carinha de futebol. Instagram, também criei um Instagram. Eventos esportivos na Baixada em um calendário digital, simples e objetivo, economize seu tempo. Um link. Aí a ideia aqui é ter os esportes... O ideal é que tenha separados os esportes que eu for cadastrando, né? E aí suponhamos, sou uma pessoa que eu quero saber sobre ciclismo. Então, apesar de ter na linha do tempo aqui, né, no feed, o cara entra aqui e vê alguma coisa sobre ciclismo. Assim, gente, mas tudo que eu tô falando aqui é só uma ideia. Ideias mudam, né, com o passar do tempo. Pode ser que eu tenha feedback do pessoal, dos próprios moradores. Por exemplo, eu tenho outras ideias para colocar aqui, mas não adianta eu ficar... Vocês podem ver que eu não lancei o projeto ainda, tá? Eu tenho o domínio, tá? Eu comprei o Esportes na Baixa... Quer ver? Esportes na Baixada Santista.com.br. Eu já comprei o domínio, só que o Google bloqueou meu site por algum motivo. Então eu estou esperando resolver isso, porque eu acredito que eu não tenha quebrado nenhuma diretriz deles, né? Eu acho que foi só um bug lá mesmo. E já está no ar. Só que não adianta eu ficar alimentando esse site aqui com um monte de coisa, sendo que eu nem lancei, nem validei a ideia, se o pessoal vai abraçar, se eu vou ter parceria, sabe? Então não adianta eu gastar tempo, até porque eu tenho o outro trabalho. Quando ele voltar, eu tenho que estar tempo integral nele, e aqui geralmente eu entro à noite ou aos fins de semana, né? Mas assim, é uma ideia. Aqui eu coloquei um espaço para anunciar a empresa. Então a minha ideia é ter parcerias, tá, gente? Até porque isso aqui também tem custos, né? Hospedagem, banco de dados, projetos futuros que eu gostaria de desenvolver. Enfim, tem bastante coisa aí pela frente, tá? Mas a ideia a princípio é essa. Também tem que ser um site responsivo, né? Então, dependendo aqui do tamanho do dispositivo da pessoa, tá no computador, aparece assim, tá no tablet, provavelmente vai aparecer assim, mas no celular é certeza que aparece com esse visual, tá? E aí a gente vai mudando algumas coisas, vai deixando ele mais na vertical, né? Mas assim, do ponto de vista de complexidade, não é tão complexo, né? É claro, levou tempo para fazer, tive que ter um pouquinho de criatividade aqui para fazer as coisas. Acho que a cor combinou bastante, acho que o logo ficou uma coisa decente. A minha intenção é, sei lá, abrir uma lojinha aqui também para vender materiais, artigos esportivos, né? Para ajudar nos custos do site, eu poder gerar uma renda, até para quem sabe, às vezes eu saí do primeiro emprego, estou focado só aqui. Mas a ideia é essa, tá? Eu não sou uma pessoa muito... Apesar de se comunicar bastante, eu não sou uma pessoa assim tão... como é que eu posso falar? Não é sociável, mas uma pessoa, sabe, assim, que gosta de fazer vídeo e falar e tudo mais. Mas eu achei bacana, pensei em criar essa espécie de registro aqui digital. A gente vai registrando o andar do
da ideia, né? Como que ele vai crescendo, o que vai acontecendo, os problemas que ele enfrenta. Mas, bom, eu espero ter sido um pouco claro, né? Conforme o tempo for passando aí, for produzindo mais vídeo, eu acredito que a forma de se expressar também vai melhorando, tá? Não sei se eu falei muito rápido, se eu deixei passar alguma informação, mas eu acho que deu para pegar a ideia, tá? E mais uma vez, muita gente vai estar falando, nossa, mas por que você não cria um nome mais genérico para englobar mais regiões? Não, cara. Uma vez eu vi um cara, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou achar. Mas eu sei o nome dele, era um programador, como é que era? Eu não vou lembrar, cara. Eu lembro que o nome dele... Rapaz, tô ruim de memória, hein? Mas eu lembro que ele falou assim, que antes de você criar um aplicativo, né, uma aplicação para ganhar muito dinheiro e ser uma espécie de Instagram, cara, às vezes tenta resolver um problema ali da tua cidade, não dá, então tenta da tua região, do teu bairro, sabe? Tenta resolver uma dor. E eu acho que essa aqui é uma coisa bem útil, né? Vai agregar bastante valor na vida das pessoas, vai economizar tempo, enfim, esportes é um setor legal também, um setor bacana de trabalhar, principalmente porque aqui na região o pessoal pratica bastante esporte. Se a gente for ali na praia e ver, principalmente ali no calçadão, tem muita gente correndo hoje em dia. Mas enfim, gente, não vou falar sobre ideias futuras que eu tenho, tá? Até para eu não criar nenhuma expectativa e depois se frustrar. Também, principalmente, ninguém roubar minhas ideias, né? Mas acho que deu para ter fazer um overview aqui do projeto. Eu estou vendo sobre o registro da marca, estou vendo sobre o CNPJ, mas o que eu podia começar, eu comecei, né? Então, fazendo uma landing page, fazendo o Instagram e fazendo o canal no Insta. Agora a gente vai, juntos aqui a gente vai vendo como que isso vai acontecer, né? E, bom, se alguém tiver qualquer dúvida, quiser me chamar aí também, fica à vontade, tá? Quando eu lançar o site, eu vou estar naquela URL lá que eu mostrei pra vocês, mas tudo isso aí vai ser conforme o passar dos vídeos. Esportes na Baixada Santista, né? Bem intuitivo também, tá, gente? O URL tá grande, eu criei EBS. EBS já existe. Então teve que ser Esportes na Baixada Santista. E por enquanto é isso aí, galera. Bom, até o próximo vídeo e obrigado aí para quem ficou comigo até agora. Valeu!